Desejo cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Amados, que dia, que momento muito especial, momento esse, a qual nós estamos aqui para bendizer, enaltecer e engrandecer ao nosso Deus. Eu estou muito feliz pela oportunidade que me é concedida nesta noite e também o ensejo de poder trazer a minha família para estar cultuando ao Senhor neste lugar. Lugar esse que eu tenho um carinho, que eu já tenho uma consideração muito grande, pois para quem não sabe, eu conheço esse ministério de muitos e muitos anos lá na minha terra. Até comentei com o pastor Fabrício que eu preguei numa igreja da União Pentecostal, uma cidade lá do interior da Bahia, e eu me lembro muito bem quando eu conversei com um casal de missionários que estavam na frente daquela obra, que eles estavam vindo de São Paulo, que a igreja era de lá de São Paulo. E a prova é Deus está aqui pregando na União Pentecostal em Ferraz de Vasconcelos. Se você ficou curioso, uma cidade chamada que era divisa indo para Maragogi, região ali do Recôncavo Baiano, onde eu tive a oportunidade de passar um período da história da minha vida naquela região. Pastor Fabrício, obrigado pela oportunidade de poder retornar a essa casa juntamente com a sua esposa, que são os anjos desta igreja, que estão neste trabalho, que já tem resultado e que tem um legado aqui nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos. Mas sem delongas, pegue o seu exemplar bíblico, abra mesmo no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 9, versículo de número... Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 9, versículo de número 20. Vamos começar no versículo de número 20. Eu estava conversando com o pastor Fabrício, acho que ele não vai lembrar, acho que ano passado o senhor esteve em Salvador, né? Mas a sua esposa, foi ano passado ou foi atrasado, não foi? Foi atrasado, não foi? Aí eu vou contar para os irmãos da igreja que vocês amam muito a obra, viu? Porque eu não sei se o senhor lembra, mas eu lembro muito bem. O senhor falou, pastor Vitor, eu estou aqui em Salvador e eu estou num bairro chamado Vila Verde. Eu falei, Jesus, cobre com teu sangue. Vocês têm uma União Pentecostal lá, né? Eu vou contar para a igreja para os irmãos entenderem que vocês amam a obra, viu? Ali é um dos bairros mais queridos de Salvador. Eu tive um caso lá naquele lugar, Vila Verde. Na época eu era casado com carinho. Eu peguei um ônibus de transporte para poder ir para minha casa. Na época eu trabalhava numa livraria, num shopping que é perto do aeroporto, Shopping Salvador Norte. Eu trabalhei na livraria Leitura um tempo atrás, na minha caminhada em Salvador. Antes disso, eu vou comentar porque eu achei interessante comentar isso com vocês, tá? E nós pegamos aquele ônibus e o ônibus entrava no bairro de Vila Verde. É um bairro que ele não tem saída. Não sei se vocês pegaram ali, faz um contorno. E nesse dia, amados, eu estava ali, né, ligado nos céus, já indo para casa, um pouco cansado, e entrou um rapaz, ele estava embriagado, estava bebendo, e provocou um jovem, e justamente esse jovem morava no bairro de Vila Verde. E aquele jovem desceu na entrada, nós fizemos a volta, quando retornamos para sairmos do bairro, tinha um grupo de homens que pararam o ônibus. Pararam o ônibus, mas pararam ali, e o cara que estava embriagado sentou justamente do meu lado. Naquela época eu era presbítero da igreja e eu fiquei tremendo porque eu conheço a minha cidade. E ali os meninos queriam pegar o rapaz para bater. E a gente sabe que Salvador é uma cidade muito truculenta. E talvez se pegassem ele ali, poderia dizer que a história dele poderia não dar continuidade. Mas você vai entender por que eu estou dizendo isso. Em resumo da história, Deus deu um grande livramento. Quando aqueles homens entraram, eu comecei a falar de Jesus para aquele rapaz, e por incrível que pareça, entrou um outro rapaz também, que era pastor. E aquele rapaz conhecia todos os jovens que estavam ali, porque há um tempo atrás ele também havia sido envolvido na criminalidade, havia tido uma vida pregressa, uma vida muito errada, mas que o sangue de Jesus o cobriu, e hoje ali ele estava no exercício pastoral. E eu estou contando isso para vocês porque é uma forma de dar um testemunho que a obra de Deus requer de nós uma vivência, uma experiência e muito temor.
E aí vocês estiveram lá, eu acredito que foi uma experiência maravilhosa, mas Deus deu um grande livramento a vocês lá, tá bom? Deus abençoe. Amados, olha só, o texto bíblico é justamente esse. Capítulo 9, versículo de número 20. Eu serei bem objetivo na leitura do texto. Olha só o que o texto nos diz. A partir do versículo 20. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o Espírito o agitou com violência. Logo o Espírito o agitou. Você me ajuda aqui? Tá tudo certinho? Aí para fora? Tá, pode vir, pastor. O senhor me ajuda aqui. Pode vir, se eu ficar à vontade. Opa, acontece, tá, irmão? Já ouviu, viu? Caiu logo no bolso, tá vendo? Você acompanha a leitura comigo aqui, tá? Eu vou fazer uma leitura bem rápida. Opa, muito obrigado, pastor. Olha só o que o texto diz, amados. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o Espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o ter lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Último versículo. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Até aqui. Amados, senhoras e senhores, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé, você é muito bem-vindo à casa do Senhor, meu caro visitante, meu irmão, minha irmã, aos irmãos que aqui já congregam. Foi-me dado esta oportunidade para ministrar uma palavra dos céus aos vossos corações. E talvez alguns podem já se familiarizar com o texto, talvez para outros esse texto possa ser uma novidade. Mas correlacionando com a proposta deste culto este de louvor, de adoração, mas o culto também que tem uma ênfase para a família. Nesta noite, se nós fôssemos intitular essa mensagem, a mensagem se chamaria justamente dessa forma: clamor, lágrimas e resposta. Clamor, lágrimas e resposta. Amados, para compreendermos esse texto, seria necessário recorrermos aos antecedentes do mesmo. E quando nós vamos para o antecedente do texto, lá justamente capítulo 8 ou capítulo 9, nós percebemos que Jesus ele está com alguns dos discípulos e ele vai subir um monte e nesse monte algo apoteótico, miraculoso vai acontecer, um monte de transfiguração. Mas quando a gente lê esse texto, a gente não entende. Esse texto que vai ser um antecedente para chegarmos no texto que nós lemos, ele tem uma explicação que, se a gente não lê, não pega o detalhe dele. Muito obrigado. Nesse momento a qual Jesus está com Pedro, Tiago e João, os discípulos mais achegados, Jesus sobe ao monte e lá acontece algo que é muito inusitado. Jesus se transfigura. Essa transfiguração que ocorre a partir do versículo 2 do capítulo 9, Jesus ele toma uma forma e essa forma ela é reluzente, essa forma é resplandecente, essa forma caracteriza vestes brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. São umas características. Além disso, alguns sugerem que também a face do mestre transforma, os cabelos do mestre transformam e os olhos também pegam uma característica sobrenatural. Até aqui, o mais importante é justamente isso. É que quando há transfiguração, muitos anunciam que Jesus começa a levitar e vai até direção aos céus, e ao lado dois personagens aparecem. O primeiro é Moshe, seria o seu nome no original hebraico, que nós conhecemos popularmente como Moisés. E o segundo seria Eliahu,
que nós conhecemos no português como Elias, aqui está explicado algo muito importante. Porque, para quem não sabe, naquele texto, daquela época, no contexto, o povo acreditava que o Messias, ele poderia ser Elias. Porque existe uma crença na época que o povo acreditava que Elias iria voltar, e tem vários textos que evidenciam isso. Há uma expressão quando diz: tu és o Elias que esperávamos, ou há de vir outro? Alguns até sugeriam que esse Elias é o mesmo Elias do Antigo Testamento. Mas o mais importante aqui também é que outros acreditavam que Moisés poderia voltar. E por isso havia uma crença de que o Messias poderia ser até mesmo Moisés, mesmo sabendo dos judeus que Moisés é morto. Apesar do seu corpo não ser encontrado, e no livro de Judas a gente vê acerca disso, nós percebemos que o povo tinha crendices. E essas crendices são muito naturais nos dias de hoje também. As superstições, ou até mesmo a heresia, o falso ensinamento, que por sua vez conturba a mente do homem, que por sua vez traz dúvida ao coração do homem. Mas olhe para cá, Jesus aparece no meio dos dois. E aqui está uma explicação que é muito óbvia, ou seja, é Jesus dizendo para Pedro, Tiago e João, os mais íntimos: eu não sou Elias, muito menos Moisés. Eu sou o que sou. E detalhe, eu estou no meio deles. E até o ato de estar no meio, caríssimo pastor Fabrício, simboliza superioridade. Sujeição de Elias, sujeição de Moisés, que são duas figuras importantíssimas para o judaísmo. Moisés é conhecido como Moshe Rabbeinu, o nosso mestre, e Elias é conhecido como o profeta de fogo, o profeta venal, a tal ponto que, segundo a tradição, ele foi arrebatado. Amados, pastor Vitor, o que é que isso tem a ver com a minha vida nesta noite, e o que essa mensagem vai pregar a minha história e meu cotidiano? Justamente quando Jesus faz isso, ele está desmitificando, Jesus está desconstruindo uma crença que alguns tinham e que, por sua vez, até mesmo poderia cogitar no coração dos discípulos. Pois, até aí tudo bem. O texto diz que Jesus, por sua vez, logo após isso, ele vai caminhar com os discípulos, e seja bem minucioso nesse texto. O texto diz, a partir do versículo 13, 14 em diante, que uma grande multidão está seguindo a Jesus. Por quê? O ministério de Jesus já é afamado. O ministério de Jesus já é muito quisto e bem visto. O ministério de Jesus já tem um expressivo número de seguidores. E a tal ponto que os sinais que eram manifestos em Cristo já eram testemunhados por Jerusalém, Judéia, Samaria, e há quem diga que cidades circunvizinhas, nações circunvizinhas, como a Síria e o Líbano, já tinham conhecimento de que havia um homem que realizava milagres e que ele anunciava o reino de Deus. Essa multidão que cerca, ela é caracterizada por três classes de pessoas. Primeiro, os que acreditam. Aqueles que estão ali pela palavra, pela mensagem. Aqueles que querem ouvir a palavra e acreditam piamente nela. O segundo grupo são aqueles que eu considero como curiosos. Aqueles que estão tão somente para ver, para ouvir, mas que de fato não tem um compromisso verdadeiro, mas que de fato está ali talvez pela manada ou pelo ciclo vicioso, porque muitos vão, eu também irei para não ficar de fora. Mas basta tão somente uma falha, basta tão somente um erro, ali está também para poder falar mal, ali também está para poder criticar, ali também está para poder divulgar, seja bom, seja ruim. Talvez seriam os haters,
que, por sua vez, esperando uma oportunidade, se declarariam como inimigo, dizendo: está vendo aí o que eu disse? Ele não é nada disso que estão pensando. Porém, ainda existe a terceira classe. Essa sim é a classe declarada, a classe daqueles que querem o mal, a classe daqueles que estão ali, mas que tão somente não são curiosos, são inimigos declarados. E por sua vez, além de serem inimigos declarados, somos que chamamos de incrédulos, ou seja, Jesus não realizou determinados milagres para determinadas pessoas porque elas não acreditavam que ele poderia realizar. Jesus não realizou feitos em vida de pessoas porque elas não acreditavam que ele poderia fazer, e principalmente daqueles a qual eram presentes da sua região por nome Judeia. Jesus deu testemunho que muitos não acreditavam, e aqui mostrando que a fé é o vínculo que nos aproxima de Deus, é bíblico. Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se nela esperam. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho, pela fé entendemos que os mundos foram feitos por meio da palavra de Deus. Ora, é todo aquele que acredita no Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E aí então nós vamos entender esse texto. Três classes de pessoas: uma multidão, porém um pai. Um pai aflito. Um pai desesperado. Um pai que tem um filho, você lê o texto comigo, que desde a infância o vê sendo lançado no fogo e na água. Um pai que a Bíblia não fala o seu nome, não diz profissão, mas atribui o sofrimento deste pai. Um pai que tem um filho que muito ama. Ele poderia ter mais filhos, não fica disso. A Bíblia dá evidência que tem filho que tem um problema. A Bíblia fala de um filho que, por sua vez, o problema dele é um problema de origem espiritual. É um problema cognitivo. É um problema que leva a esta criança estar desnaturalizada daquilo que é natural de um vínculo entre a relação pai e filho. Imagina para ter um filho e esse filho não poder sorrir como qualquer criança normal pode sorrir. Eu estava hoje brincando com o Samuel e brincando com ele na cama, e quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Hoje não é dia dos pais, mas o Senhor me trouxe uma palavra para falar com os homens aqui, em especial. E uma das brincadeiras que o Samuel tem está vinculada aos heróis. Ele diz que ele é o Mai é Homem-Aranha. Ele diz que ele é o Hulk. Ele diz que ele é o Man é o Superman. E o Samuel vai brincando, e uma das brincadeiras que o Samuel tem, que eu não ensinei a ele, tá? Eu não ensinei ele não, viu? É dar soco no pai. É pegar o pai, subir nas costas do pai e derrubar o pai na cama. É mostrar que ele é mais forte. Aí toda vez que eu vou dar um beijo no Samuel, sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. Agora, diga para a mãe, quando a mãe, ele dá um beijo na mãe, quando a mãe dá um beijo nele, ele faz: mamãe. Ou que ciúme eu tenho, carinho sabe. Eu costumo não ter, né, irmãos? Eu evito bastante, mas eu sou declarado em dizer. Olha ele dando risada ali, ó. Ele fala: mamãe linda, papai feio. Como o boboaiano olha para ele e fala: ó pai, ó. Mas eu já posso perceber em Samuel, que só tem 2 anos, a masculinidade aflorada. O pai dá um beijo, ele faz assim, ó, feio, beijo babado aí, ó, tá vendo? Tá testificando. Agora chama ele para brincar com a brincadeira dele. Calma, pastor, está incentivando a violência? Não. É porque ele vê os heróis da TV, ele tem um brinquedo. Aí eu falo para ele: ó, não pode. Ele tá certo, ele para, mas depois ele volta. Porque isso é natural do comportamento masculino,
Desde os tempos antigos, o homem é provedor. O homem é o que protege, o homem é o que guarda, o homem é o que zela pela família. Isso não vai mudar. A mulher ela tem a função de acolher, de ajudar, de observar, de ser a senhora do lar, de ajudar o seu esposo. E nisso aqui não é nenhum discurso machista. Isso é uma funcionalidade bíblica de responsabilidades atribuídas. Quando eu pego a sulamita, que é menina, a brincadeira da sulamita é a boneca. É a maquiagem que está aflorando ela agora. Aí eu falo, ó, vigia, pode usar, mas tenha controle. É a brincadeira de usar uma roupa bonita e dizer que está bonita. Comportamento feminino, a mulher é feminina. Mas tocando para o pai, nós vimos que este pai não pode ser pai de um filho que tem uma enfermidade, de um filho que tem um problema. E nós não sabemos se talvez esse pai poderia ter outras responsabilidades maiores, e aqui eu não vou aferir nada no texto. Mas o que eu quero dizer é que esse pai está extremamente preocupado e querendo a solução para o problema do seu filho. E quando ele menos imagina, ele ouve falar que Yeshua, Jesus está no meio. Jesus chegou. A multidão está lá, mas Jesus está em cena. E esse pai não quer se importar com a multidão dos que acreditam, dos que são incrédulos, daqueles que são observadores. Ele quer o seu milagre. E nessa noite eu vim pregar para pessoas que não vão se importar com a multidão, porque o outro pensa ou deixa de pensar. Eu quero é Jesus e como não. Quando fica saltando para cima, se alegra. Hoje é noite de resposta divina. E Maia, eu só estou entendendo. Sim, é o pai que está aflito, desesperado, angustiado e que precisa de uma solução. O homem procura trazer a resposta, a providência, a mulher está ali do lado ajudando, mas é responsabilidade do homem. E esse pai vai atrás para solucionar o problema. Só que tem um detalhe: tem momentos que nem a nossa força, nem a nossa intelectualidade, nem o jeitinho brasileiro, a indicação, vai ajudar a solucionar o problema. Tem momentos que é só você e Deus e mais ninguém. Tem momentos que é você e o a sós com Deus. Isso também vale para as mulheres que aqui estão presentes. Tem momentos que você vai olhar para um lado, não vai ver saída, vai olhar para o outro e não vai ver saída, vai tentar ver um jeito, vai tentar pedir ajuda, não vai ter saída, vai até recorrer a papai e mamãe, mas não vai ter saída. Vai ser só você e Deus e mais ninguém. Porque Deus dizendo, chegou a hora de eu provar algo chamado maturidade espiritual. O cristão precisa compreender que existem estágios e fases da sua vida. E se ele continuar ainda no leitinho espiritual, ele não vai crescer. E uma das melhores formas de crescimento se chama adversidade. Pois é no momento de adversidade que floresce as flores. É no momento de adversidade que vem as oportunidades para o crescimento. E agora esse pai está tendo uma oportunidade. Uma oportunidade que talvez ele sonhou há tanto tempo e não havia visto. Ou talvez recorreu a soluções e não havia encontrado. Mas todavia ele vê a sua solução diante de um homem. Isso mesmo. Porque para o judeu é loucura. Loucura para o judeu. Achar que aquele homem poderia ser o próprio Deus. Parece ser loucura para a mente de um judeu. Mas aquele homem olha para Jesus como todas as oportunidades que ele teria. Eu acredito que como pai, talvez aquele pai poderia dizer, Senhor, que fosse eu, mas não meu filho. O que é o valor disso? Que talvez existem problemas que envolvem nossos filhos e que você abre a boca e poderia dizer, Senhor, que fosse a mim e não meu filho. Porque isso se chama amor. Amor a tal ponto de não ser egoísta, egocêntrico. O amor que verdadeiramente se entrega por aqueles que amam. E só pode falar disso quem tem. Porque quem não tem, por mais que queira falar, não consegue falar disso. Existem experiências que elas são únicas. Se você não vivenciar a experiência,
você não tem capacidade de falar sobre isso. Como pode um solteiro falar de um casamento que nunca viveu? Como pode alguém que nunca teve filho falar de filhos como alguém que tem? Filhos são bênçãos de Deus, mas eles também têm momentos que são difíceis. Eu amo meus filhos, mas tem momentos que eu reclamo com eles sim. Chamo a atenção deles sim. E falo, ó, se você não obedecer, já sabe, né? Eu vou usar um método nordestino, tá? Porque aqui é meio diferente. Escreveu, não lê, palco meu. Só que tem um detalhe. Quando eu vou pro Samuel, ele só tem 2 anos. Aí vem Karine, ó, não fale assim com ele não, até zoou ela. Tesouro! Porque a mãe protege. Agora tem um detalhe, com a Sulamita. Mas Sulamita! Eu, calma, não fala assim com a Sussu não. Tá vendo aí? Eu pro lado dela e ela pro lado dele. Pois é. Sulamita vai me cativar. Vem cá, hoje eu vou ver, carinho. Vai, vamos sair hoje. Falei pra onde? Ô, minha que gosta de mercado. Gosta de mercado. Minha filha ama mercado. Ela sozinha banho de manhã cedo, Carinho sabe. Tomou banho, pintou o cabelo, botou o vestido, a roupa toda colorida, uma roupa colorida, um casaco, um vestido, botou o cropped dela, que ela ganhou o cropped e agora ela usa. O cropped é meio que uma sandália personalizada. Pintou o cabelo dela. Meu pai, vamos no mercado. Falei, menina, 7 da manhã. Ela não abriu ainda não? Eu falei, não, acalme-se. Aí eu me arrumei todo, tal, fui lá com ela. Eu falei, Jesus, ainda falei pra ela, só tem tanto, tá? Ela, não, eu sei, só vou pegar umas besteirinhas. Besteirinhas é uma expressão que a gente usa pra dizer, vou pegar umas... Aqui na Bahia chama de merenda, né? Eu comecei são lanche. E aí ela foi, pegou o chocolate dela. Falei, calma, vamos pegar o que é essencial. Ela, não, mas aqui também é essencial. Aí foi o chocolate, o salgadinho dela. Ela pegou dela, falou, esse aqui é pro Samuel. Ela pensou no irmão, depois dela, tá? Aí fui lá, peguei algumas coisas e passamos. E eu comecei a refletir. O que é que um pai que ama não faz por um filho? Eu não fui pro shopping a semana passada para assistir o Homem-Aranha? Ainda contabilizei, pastor, vou até revelar. Falei com carinho, vamos gastar só R$200. Que R$200 nada ali no shopping de Suzano. Que nada. Eu paguei meia porque sou professor. Ela, minha menina, pagou meia. Samuel não pagou, minha esposa pagou inteira. Só os bilhetes, R$238 deu. Fora a pipoca. Que a pipoca vem com o personagem do Homem-Aranha. Calma que eu vou pro texto. Aí vem um boneco do Homem-Aranha pela metade, né? Sabe quanto foi? O pastor falava, vou 150 com a pipoca, direito com refil e 2 refrigerantes. Some aí, 238 mais 150, foi só o que eu deixei no cinema. E como sempre vem Sulamita, pai, a gente tem que passar na Americanas. Eu olhei para ela e falei, ó pai, ó. E na Americanas ela foi misericordiosa, só foi R$60. Só 60, tá? Porque ela já estava ambicionando os brinquedos. E teve um que é do lado do shopping, quem conhece o shopping de Suzano sabe que tem os brinquedos ali, e tem outro que é na entrada. Ela brincou no de lá e ela brincou no outro. E eu tava com dinheiro, o pastor falou, ó, vou reservar esse dinheiro aqui pro mês que vem. Como reserva? Mais metade do dinheiro foi todo no shopping. Ainda vem carinho, se vive uma vez. E eu vou na onda dela, falei, Jesus, vamos aproveitar. Porque o pai que ama o filho faz sacrifício. Depois, quando chegou outro dia, eu falei, Jesus, e agora Deus traz a providência que eu gastei além do que não podia. Mas posso dizer uma coisa para você? Eu sei, é uma frase que não é bíblica, mas ela faz sentido também. Tem coisas que tudo vale a pena também se a alma não é pequena. Sabe, às vezes a gente vai querer economizar e tem a responsabilidade disso, mas às vezes a gente poupa tanta coisa também na nossa vida que poderia ter aproveitado. Às vezes a gente também se priva de tanta coisa que poderia ter curtido o momento. Eu sei, eu senti a falta, mas posso dizer uma coisa para vocês? Eu orei a Deus e agradeci. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu.
porque por tanto tempo eles gostam de ter tido essa oportunidade e isso concedeu. Eu quero tão somente dizer para você que está aqui nessa noite, tem coisas em nossa vida que é necessário termos atitude e coragem de fazer o bem para aqueles a qual nós amamos. Isso mostra que nós não estamos tão apegados a nós mesmos, mas mostra o nível de afetividade e de amor. E por conta disso, este pai desesperado não se importa com a multidão, ele não se importa com o que vão pensar ou deixar de pensar, ele não se importa com o problema do filho, porque tem pai que fica com vergonha de filho, tem mãe que fica com vergonha de filho, mas esse pai não. Eu estou dando a minha vida, eu estou me entregando, eu estou me lançando, eu quero que ele me ajude, eu quero que ele faça um milagre, eu creio que ele pode resolver o meu problema. Ei, nessa noite, o meu pentecostal, realizado na avenida do segundo, o meu Deus está dizendo para você: ei, entrega o teu caminho, o seu confia nele, e o mais ele fará. Hoje é noite de colocar a tua necessidade diante de Deus. A minha avó tem uma adagio que ela diz assim: olha, infeliz é aquele que ficou conhecido por nunca ter tentado. Tem coisas que precisamos lançar e acreditar, irmos à frente, irmos além, colocarmos aquela tapa, exercemos a fé. Chega de ser o cristão medroso. Às vezes você é tão cautelosa, que deixa de viver oportunidades extraordinárias porque não tem coragem de vivê-las. E não estou falando mal e não leve como preconceito, tá? Porque eu particularmente conheço 20 estados do Brasil, conheço 3 nações, e posso falar a perspectiva, o olhar que eu tenho sobre cada estado. E fazendo uma leitura sobre São Paulo, eu percebo que o povo paulista é um povo muito guerreiro, muito trabalhador, muito prudente, cauteloso, comedido, diferente de nós nordestinos, os baianos. O baiano já é um povo mais expansivo, mais comunicativo, mais alegre, fala demais, comunica demais. Às vezes você conversa com alguém em Salvador, a pessoa conversa a vida dela toda como se já te conhecesse. O paulista já é diferente. O paulista já é mais cauteloso, já é mais observador. Isso é natural da cultura paulista. Tem toda uma situação histórica, tem toda uma situação até climática envolvendo, porque lugares que o clima é mais frio tendenciam as pessoas a serem mais introspectivas, mais cautelosas na comunicação, e também isso porque São Paulo agrega uma população muito grande. O nível de escolaridade também influencia bastante. Mas onde eu quero chegar com isso é dizer o seguinte: tem oportunidades na sua vida que você só vivenciará se você acreditar. Essa mensagem está falando de tempo oportuno. E eu fui pesquisar no dicionário, pastor, que a palavra oportunidade, ela significa vento favorável, que sopra a teu favor para você chegar no seu destino. A palavra oportunidade, a grosso modo, é justamente isso. É o vento que sopra a teu favor para que você chegue ao teu destino. Só que tem um detalhe. Não quer dizer que é apenas o vento que sopra, mas a embarcação que caminha e que há direcionamento e que há força. É comparado a marujos, ou aqueles homens que ficam, lá no Nordeste chama de alfaiate, que remam, mas que aproveitam o vento favorável para que possa chegar. Tem 2 elementos: o vento favorável, que não depende de você, mas é a atuação que vem dos céus. Mas o ato de remar, que não provém dos céus, é a atitude sua. E justamente aqui, o vento é favorável, porque Jesus chegou. O vento é favorável, porque Jesus está aqui. O vento é favorável, porque o meu problema está aqui também. E hoje é noite de eu apresentar a minha causa a Ele. Hoje é noite de eu clamar a Ele. Hoje é noite de eu abrir o meu coração a Ele. Escute isso. Clamor. A Bíblia nos ensina em Salmo 50, versículo 15. Clama-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. A palavra clamor significa falar, expressar com palavras. Os judeus do Antigo Testamento rasgavam suas vestes, colocavam a boca no pó e falavam com Deus a fala do coração, que significa a oração. Esta oração, que é a fala do coração, colocava exposto a sua nudez, ou seja, colocava disposto tudo aquilo que estava dentro
para ser expressado a Deus com palavras, não se importando com o mundo espiritual da maldade, porque quando nós falamos, Ele também ouve, mas tão somente acreditando que aquele que ouve, que cuida de mim, que não me deixa, que não me desampara, que não me perde vista, Ele vai tomar a minha causa em justiça, e no tempo certo, na hora certa, Ele vai agir em providência na minha história. Clamor é ato que o cristão precisa saber desenvolver em favor da tua casa, da tua família, pelos teus propósitos, pela tua vida. Ei, há quanto tempo não clamas? Ei, há quanto tempo não expressa com palavras aquilo que sente diante dele? Está tão acomedido pela materialidade dessa vida, está tão preso, a cara crachá, é trabalho para um lado, trabalho para o outro, é tanta responsabilidade que lhe sufoca. E este sufoco lhe traz falta de discernimento. E essa falta de discernimento lhe traz cegueira. O inimigo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus. E muitas vezes você precisa vir ao culto para receber uma injeção de ânimo, um despertar, que você precisa orar. Só que não. Às vezes tem situações que nós ficamos de boca calada. Só pensamos, estamos orando. Orar também, com boca calada, em pensamentos. Porque o nosso Deus, Ele sonda. Mas tem momentos, pastor, que é falar com Deus. É abrir a boca! Que nem os vídeos, esses memes na internet. O cara tá, Deus, entre em providência e faz milagre. Aí tá o vizinho, ô irmão, fala mais baixo que ele não é surdo. União Pentecostal sabe o que é isso? Porque é uma igreja pentecostal. É uma igreja que acredita nos dons espirituais, que tem momentos que eu tenho que abrir a minha boca e clamar e falar alto, Deus, tome a minha casa em providência, responde o meu problema, por favor. Porque tem clamores que Deus ouve e responde. Quer ver um exemplo? O próprio Elias, quando clamou, ele estava diante dos profetas de Baal e de Aserá. Então somente eles, os sacerdotes clamavam, gritavam, batiam. E Elias estava calmo, solícito, tranquilo. Quando foi a vez de Elias, ele abriu a boca, fez um clamor, orou diante de Deus. E Deus ouviu a oração de Elias, mandou fogo do céu. E nessa noite eu profetizo, abre a tua boca, eu envio fogo do céu, abre a boca, eu respondo de fé, abre a boca, eu ainda consigo o desejo do teu coração. Pastor Fabrício, por que eu vim aqui pregar hoje? Eu vou te falar te olhando nos olhos. Nós não temos tanta proximidade, mas temos proximidade sim. Porque num tempo que eu estive em Santa Catarina, eu falei para o senhor que o senhor foi um dos pastores que eu mais me comuniquei. E eu criei no meu coração uma afetividade para contigo. E eu percebi no senhor a todo momento, querendo também me ajudar. O senhor lembra da outra vez, já tem uns meses, que o senhor me viu ali naquela loja de carro. O senhor foi conversar comigo. Eu estava muito feliz ali, mas eu também estava muito triste. Eu estava muito feliz porque naquele trabalho ali eu estava levando o pão de cada dia para minha casa. E eu entrei ali porque foi Deus que me colocou. Eu consegui aquele emprego caminhando na rua, falando com Deus. Eu andando meu testemunho. Eu estava indo em direção à igreja onde eu congrego. E começou a chover e eu estava sem guarda-chuva. E eu não estava sem dinheiro nenhum no bolso. E uma BMW parou na frente, na minha frente. E aquela BMW me ofereceu uma carona para me deixar na igreja. E eu entrei no carro de um estranho. Eu senti que eu deveria entrar. O cara de boné, todo malhadinho, meio que... Irmão, entra aqui, irmão. Eu não posso te deixar aqui. Eu falei, Jesus, tu é tão misericordioso que manda até BMW para me deixar na igreja. É pura verdade que eu estou te contando. Se eu for parar para lhe contar histórias, são tremendas. Estou dentro da mensagem. E aí eu entrei naquela BMW e comecei a conversar com o rapaz. E aí eu falei para ele que eu trabalhava com vendas. Não disse para ele que era professor, que trabalhava com vendas. Porque até então, na minha mente, eu só enxergava trabalhar com vendas. Porque eu já tinha deixado o currículo em várias escolas e não havia conseguido nenhuma oportunidade. Aquilo já estava mexendo com o meu psicológico. Já estava me sentindo inferiorizado. Já estava me sentindo diminuído. E ali, então, ele falou, se eu te contar, você não crê. Eu falei, oxe, diga aí para ver se eu não creio.
Eu sou dono da loja de carro. Falei, é? Eu falei, é que meu plantel tá cheio, mas eu vou te dar uma loja, você vai pregar agora. Certo. Quando ele pegou, tava lá a mensagem, o dono daquela loja, você me conheceu lá, pedindo um funcionário para vendas. Ele falou para aqui, ó, veja que isso não é Deus. Mostrou. Tem um vendedor para me indicar? Ele mandou áudio. Tá aqui do meu lado, já vou mandar para aí. Consegui um emprego na hora. Cheguei lá na igreja, só formalizou, fui pro culto e agradeci. Por quê, irmãos? Porque eu estava clamando a Deus. Eu consegui um emprego e fiquei ali um tempo. Não era o momento. Mas posso dizer uma coisa? Foi dali que me deu coragem de viver o que eu queria viver. Eu sou professor, trabalho há muitos anos com ensino, irmãos. Por sinal, eu trabalhei um tempo aqui no Colégio Andrade, fui professor desse colégio aqui durante um tempo. Mas eu precisava voltar e o meu coração estava muito caído, porque eu não estava conseguindo oportunidade nenhuma. Calma, eu vou chegar na parte mais importante. Aí deixei muitos currículos. E aquela coisa de voltar, viajar para pregar, mas eu sabia que não era o meu momento, porque eu preciso cuidar do Samuel junto com a Karine. Nós não temos parente nenhum aqui. Eu falei, eu preciso voltar para dar aula, não deixo de pregar, mas eu preciso cuidar da minha família. O meu ministério, ele sabe os lugares que Deus tem levado. E aí então, pastor, só para encontrar essa história, por incrível que pareça, uma escola lá em Interlagos me liga. Eu não acredito. Eu falei, rapaz, essa escola me ligou. Se me ligou é porque vai me dar uma chance. Eu fiz a seleção. Quando eu fiz a seleção, fiz em casa. 15 professores, todo mundo na rede lá. Eu falei, ih, rapaz, ó o pessimismo já entrando. Eu falei, ih, rapaz, 15 professores, tudo mora na Zona Sul, só eu nem na Zona Leste moro no Alto Tietê. Ei, tem momentos que você se menospreza, Deus está abrindo oportunidade para você e você não está enxergando. Eu falei, poxa, calma aí, se pelo menos me deu oportunidade, é porque está me dando uma chance de eu apresentar aquilo que eu mais sei fazer. E eu cheio de vontade. Elaborei um discurso na mente, ela foi entrevistando cada um, aí na hora que ela entrevistava, a pessoa que ela entrevistava ficava, e as outras saíam, depois ela chamava. Eu era o último, porque meu nome é com a letra V. Todos foram, aí a coordenadora falou, professor Vitor, agora é o senhor é o último. E eu ansioso, né? E eu comecei a falar. E eu pedi a Deus uma orientação. Senhor, o que é que eu falo? Eu falo do meu currículo? Modesta parte, não tem um currículo ruim para professor. Mas o Senhor falou o meu coração, entenda isso. Não precisa. Porque está escrito. Fale quem você é. Aleluia. Eu peguei a senha. Deus fala, viu, irmãos, ele é Medaberel, tá? Ele instrui você. Fale com ele que ele fala com você, tá? Porque às vezes você quer tomar decisão por você próprio, agir por você próprio, e depois você não vê Deus falar. Mas quando você fala, Senhor, ajuda-me! Eu clamo a tua presença, Deus! Ajuda-me na minha incredulidade! Diga quem é você. Aleluia. Eu me chamo Vitor Reis Smith de Brito, sou nascido numa cidade de Salvador, na Bahia, moro em São Paulo, sou professor, casado e também sou cristão, pregador do Evangelho, pastor e almejo entrar nessa instituição de ensino porque eu amo ensinar. Eu sou pai e como pai eu preciso transmitir bons valores para os meus filhos. Eu tenho uma experiência na área do ensino de história e em outras matérias, mas o meu pai é professor, a minha mãe é professora, eu tenho tios professores e eu tive a oportunidade de conhecer e viajar a alguns lugares. Ela, professor, tá bom. O RH entrará em contato com o senhor. Eu dei um glória a Deus, fechou ali, passou uma semana. Na semana do meu aniversário, eu ainda estava nesse contexto, esperando uma oportunidade. O telefone toca, a mensagem vem e a oportunidade acontece. Calma que agora eu vou lhe contar o problema, porque nada vem fácil. Eu fiz a entrevista em que bairro foi mesmo? De São Paulo, vocês lembram? Interlagos é perto de Suzano? É longe, né? É, mas a vitória veio.
Você pede coisa para Jesus, mas isso é consequência. Eu botei o currículo, a escola me entrevistou, fiz a entrevista. Eu sabia que sendo aprovado eu teria que ir para lá. Mas diga comigo assim, ó, repita comigo assim, ó, tem coisas que você pensa que é de uma forma, porém Jesus estende de outra. Enquanto eu estou limitado em Suzano, Jesus está dizendo calma, porque o que eu vou fazer em você, eu vou estender para você e para os seus. Eu estou lhe contando esse testemunho é verdadeiro, porque mês que vem eu terei que me mudar para São Paulo. Calma, porque no tempo da experiência eu estou passando no corredor da escola, já sido aprovado. E no dia que eu fui aprovado, calma, uma coisa emenda a outra. Quando eu fui aprovado, que eu cheguei na escola, eu perguntei para a supervisora, por que a senhora me aprovou? Eu perguntei para ela, ó, cara de pau, o que foi que levou a senhora a me aprovar? Ela olhou para mim e falou, eu nunca vi tanta vontade, nunca vi tanta força de querer. E ela só intuitiva. Ela não é evangélica não, tá? Ela gosta de umas pedras, umas coisas assim. Mas ela, eu sou intuitiva. Mas eu sei que eu fui iluminada por Deus para você ser aprovado. Porque a nossa escola precisa de um professor como você. Calma! Jesus sempre vai lhe colocar no ambiente da bênção. Depois que ele prova você, viu? Quando eu vou conversar com a diretora olhou para mim, olhei para ela olhou para mim, eu olhei para ela me perguntou, eu perguntei a ela viu o jeito dela, ela de saia, eu de social, e ela olhou para mim, olhei para ela, falou, tu é crente? Falei, sou. É pentecostal? Falei, sou, eu também sou, glória! A diretora da escola é crente pentecostal, se eu lhe contar, tu não crê, dá Deus e amor. A diretora da escola dá Deus e amor, deixa eu lhe perguntar qual é o colégio, você conhece? É um dos mais famosos de São Paulo. Objetivo. Mas eu estava aqui em Suzano acreditando que eu não poderia viver o extraordinário. Aí passa a entrevista, a diretora me para. Professor, e aí, quando é que a filha vem? E assim, terminou a experiência, 3 meses só. Geralmente as escolas, quem é professor, sabe o que eu vou falar. Depois de 1 ano, né, professor, que a escola dá a bolsa, ela olhou e falou, e aí, tua filha? Eu falei, sabe como é, né? Ela, professor, a bênção já está na sua mão. Tá perdendo seu tempo, vem para cá. Ó, como Deus usa as pessoas. Saiu da própria boca da dona da escola. Minha filha ganhou a bolsa. Pastor, o que a sua vida tem a ver com essa mensagem? Eu estou lhe dando um testemunho vivo, que há meses atrás eu estava numa prova que só Jesus. Ainda viu, pastor, que a gente se encontrou, tô com um projeto aí, tal, mas eu, peraí, pastor, vou me envolver nisso aqui, mas a cabeça tá, sabe tanto, pastor Fabrício. Por isso que eu queria que o senhor soubesse isso. Eu tô dando um testemunho. A Bíblia diz, e aqui eu vou encerrar. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe para onde vem, nem para onde vai, assim todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. João capítulo 3, versículo 8, ou seja, a sua vida está na mão de Deus, é Deus que direciona a sua vida. Ei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, ou seja, a partir do momento em que eu clamo e direciono a minha vida diante de Deus, Deus tem controle da minha vida. Então fica tranquilo diante da prova, diante da luta, diante da salvação, porque o Senhor está abrindo caminhos, e os caminhos serão respostas para que você possa glorificar o nome do Senhor. Quantos acreditam, glorifica, exalta Ele. Hoje é noite de resposta, hoje é noite de solução. Pronto, eu lhe contei essa história e vou para o texto. Até um tempo atrás, eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas a resposta veio e já me direcionou para aquilo que eu acredito. E onde eu não estava sendo valorizado, Jesus me fez valorizar no ambiente que Ele queria me colocar. Agora esse homem está desesperado. E aí ele chega para Jesus. Olha só o que o texto diz. Há uma multidão. Ele chega para Jesus e diz, mestre, trouxe o meu filho. Ele tem um espírito imundo, ou seja, ele chega para Jesus, chama-o de mestre, reconhece superioridade e explica o teu problema. Tem muita gente que não tem coragem de expor teu problema nem para Deus. Às vezes é tão remoído, tão retraído,
E isso também afeta os casais, tá? Às vezes o marido pergunta o que você tem. Não sei, não sei. O que é que você tem? Tenho nada não. Não sabe exprimir o que está sentindo. Aí ninguém pode ter bola de cristal, a não ser que Deus revele. Mas até diante de Deus tem gente que não exprime a Deus aquilo que sente. Aí olha o que o texto diz. Eu trouxe o filho, ele tem um espírito mudo. E onde que o despedaça, espuma e range os dentes e vai secando. Ou seja, o pai sabe o problema que o filho tem, identifica e diz o que esse problema causa. Ou seja, é um pai que sabe o problema do filho. É um pai que assiste o problema do filho. É um pai que não é omisso e não é aversivo ao problema do filho. Segundo detalhe, ele poderia pedir para ele: Jesus faz 3 desejos para mim. Todavia ele pediu para que ele ama. Outro detalhe do texto. E teus discípulos, onde quer o apanha despedaça, ele espuma, arranja os dentes, vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Tem momentos que às vezes Deus otorga algumas situações para liderança, para pessoas, mas às vezes tem momentos que é só você e Deus mesmo. Os discípulos ainda não estavam preparados, eles estavam aprendendo. Mas olha só, isso aqui não foi uma denúncia. Isso aqui quer dizer que ele já procurou socorro e não conseguiu ser atendido. Quantas portas você já bateu e já não foi atendido? Quantos lugares você já clamou e não teve resposta? E ele falou: eu fui, mas não consegui. Então só me restou a ti, Senhor. Aí olha só, Jesus vem. Jesus responde. Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Jesus explana, mas Jesus soluciona. Traz ele para mim. Eu vou resolver o problema. Trouxeram ele, quando viu, logo o espírito agitou com violência. Caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Essa pergunta é feita para você nessa noite. Se tu podes, tudo é possível ao que crer. Jesus abre na mente dele o campo de possibilidades. Eu estou entendendo o conteúdo dessa mensagem. Eu vou usar nessa noite. Hoje é noite de entender que o campo da possibilidade está sendo aberto na tua mente. Porque às vezes a prova é tão grande, a limitação geográfica é grande, as pessoas tóxicas que às vezes te cercam no trabalho ou no contexto familiar é tão grande, faz você limitar a possibilidade de acreditar que você pode ir além, de que você pode viver o extraordinário, de que você pode se ousar, de que você pode acreditar. Ei, nessa noite há um adágio na minha terra que diz: pau que nasce torto nunca se direita, mas Jesus é carpinteiro. Ele é pentecostal, ele decidiu nessa noite te abençoar. Então receba essa palavra, acredite, pois tudo é possível àquele que crê. A minha experiência, ela pode não ser nada para alguns aqui. Ela pode não ser nada para alguns aqui, mas para mim, ela é muito importante. Ela é muito valiosa para o meu contexto e para a minha vida. Ela é uma grande bênção que acontece diante de um clamor de um pai desesperado. Agora minha filha vai estudar lá na Zona Sul. E vai estudar em um colégio muito abençoado. Ela vai ter que mostrar o dela. Ela vai ter que mostrar o melhor. Mas a bênção que Deus me deu derramou para minha família. O diretor até falou: traz sua esposa aqui para a gente ver alguma coisa para ela. Jesus, olha como Jesus é bom. Ele tem que só dá para. Aí eu vou perguntar: quanto é a mensalidade do colégio? O ensino médio? 3.600. Falei: Jeová, 3.600 reais economizados. Jesus é bom. Aí, pai, encerrei. Encerrou? Encerrei. Terminou? Terminei. Por que você falou tudo isso? Para lhe dar um exemplo. Que pai que ama, corre atrás. Pai que quer,
vai para cima. Pai que acredita, tem fé. Para estudar, para conseguir uma oportunidade melhor e fazer um concurso, para correr atrás de um emprego melhor para poder sustentar a casa, para poder fazer um exercício físico, porque às vezes o marasmo da vida te deixa lento, para você caminhar com seu filho, brincar com seu filho, para poder te dar um sorriso no rosto, porque você não entende, é mal-humorado, é ranzinza, para você pegar na mão da sua esposa sem vergonha e caminhar com ela na rua, para você poder dar um beijo nela e dizer que a ama, porque você não cuida nem de você. Como é que você quer cuidar de alguém se você não olha nem para você? Ah, pastor, não é para ser vaidoso. Não! Homem! Às vezes também se preocupa tanto quanto tempo você para uma roupa. Uma roupa. Roupa, que é um símbolo dizendo que você está se cuidando. Você faz um corte diferente. Pastor, autocuidado. Porque também quando eu me amo, eu também expresso amor ao próximo. Quando eu me cuido, eu também estou dizendo, quero viver mais enquanto Deus me dá vida para poder cuidar dos meus. Ei, homem, se cuida! Ei, homem, cuida da tua saúde, cuida do teu vigor físico. Você está desprezado numa cama, entristecido, depressivo, e tem gente que precisa de você. Aquele garoto, ele não tem mais força. O diabo tomou, o dominou, mas aquele homem clamou e ele chorou. E logo o pai do menino clamando, vírgula, terminei, com lágrimas. Ele disse em aramaico, Anima mira donir, azoli bedre munati. Eu vou traduzir. Anima mira donir, azoli bedre munati. Ou seja, eu creio, meu Senhor. Se ajuda-me na minha incredulidade. Ani mami adoni azoli bem emunati. Emunati vem de emunar. Emunar quer dizer eu confio, eu creio, eu acredito. Que é comparado a uma criança que de olhos fechados se lança do sofá dizendo, papai, me pega. Samuel já fez isso. Chegou no sofá, abriu os braços e falou, papai, se lançou e eu peguei ele. Porque todo filho acredita que seu pai não vai deixar cair no chão. Então está dizendo para você, eu não vou deixar você tropeçar, nem estimar o teu caminho, porque eu não confio em mim, homem. Aqui em São Paulo a gente ainda mora de aluguel, apesar de a gente ter uma casa própria lá em Salvador. Mas ali, Deus já mostrou para mim que eu não vou aceitar mais o aluguel. Que eu vou arregaçar as mangas. O meu contexto é diferente. Lá a gente é mais fácil de ter. Chegou em São Paulo, ficou mais difícil. Mas não é impossível. Porque eu acredito. Aí, terminou, E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, te ordeno, sai dele e não entre nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão direita, ergueu-se e levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos perguntaram, por que não podemos expulsar? Jesus disse, esta casa não pode sair, esta casa não pode sair senão com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Só para acelerar e terminar. Pastor, não estou entendendo, eu vou ser claro. O que é que Deus está falando conosco? Aquele pai clama com lágrimas. Tem momentos que a fala não vai, então a lágrima responde. Você já teve aquele momento de orar para Deus? Eu já tive, de querer falar e não falar, e só descer a lágrima? Jesus entende essa linguagem. Eu não sei o estado que você está, mas se for necessário clamar com lágrimas, clame. Porque Jesus conhece a linguagem das lágrimas. E o que foi que resultou? Milagre. Alterou o curso da natureza, porque aquele garoto era endemoniado, se lançava no fogo, se lançava na água, mas ele recebeu o milagre. E nessa noite eu não sei o teu problema, muito menos a circunstância que você está passando, mas se você acreditar e clamar com lágrima, ele vai fazer o milagre.
milagre. E a palavra milagre significa miraculo no latim, que quer dizer o ato efeito de coisas extraordinárias. Eu profetizo nessa noite, abre o teu entendimento, abre a tua visão. Jesus vai fazer milagre, Ele está na casa, aplauda Ele e fica de pé. Tem alguém para louvar o Senhor nessa noite? Pastor, terminou? Agora eu acabei. Essa noite eu quero convidar você a adorar o Senhor, alguém para vir louvar ao Senhor. Eu quero que você reflita sobre essa mensagem que fala sobre coragem de um pai que tinha tudo a perder, mas quando se encontrou com o mestre, fez de tudo para ganhar. Ele chamou a atenção de Jesus. E muitas das vezes assim, nós perdemos ele para ganharmos as estrelas. Ou seja, perdemos aquilo que não queríamos perder, mas aquilo que nunca esperávamos. E nessa noite, talvez pessoas estão aqui e podem dizer: Senhor, eu já perdi. Senhor, já me frustrei. Senhor, já me quebrantei. Senhor, já fui humilhado. Mas nessa noite ele está dizendo: ei, enquanto há vida, há esperança. Vamos girar a imagem, porque nós temos a oportunidade para cada um de nós. Eu nunca pensei, eu queria viver se eu não tivesse acreditado que poderia viver. Fecha os teus olhos. Escute esta canção. Quem vai louvar o Senhor? Cadê? Tem não? Eita, Jesus, o pastor também não sabe louvar, então vamos fazer a oração? Eu sei do meu jeito, tá? Eu sei do meu jeito, então, do meu jeito com Jesus está maravilhoso, mas para a igreja é diferente. Deixa eu pregando. Fecha os teus olhos. Podemos orar? Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero tão somente te agradecer, Senhor, por esta feita e oportunidade de pregar a sua palavra. Desde já, Senhor, esta é a mensagem que é dada, ó Deus, direcionada, Senhor, para os homens, ó Pai, para a coragem, Senhor, para serem mais ousados, que não escolheu, Pai. O Senhor conosco. Ajuda a sermos esposos melhores, nos ajuda a sermos cada vez mais corajosos, sábios, destemidos, ousados, altruístas, entregue, Senhor, a Ti, conforme o que foi dito, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quem governa o nosso coração? As coisas deste mundo, a carne ou o Senhor? Que o Senhor continue sendo o governante do nosso coração e que nós possamos alcançar corações sábios diante da Tua presença. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e todos que creem comigo selam dizendo: amém. Clamor, lágrima, gera resposta. Se há alguém que vive aqui e que porventura esteja afastado, porventura esteja desrelacionado do convívio igreja, eu quero lhe convidar hoje. Sai do teu lugar, não tenha vergonha, faça igual aquele pai. Sai do teu lugar, não liga para a multidão, vem aqui que eu quero orar por você. Se tem alguém que quer aceitar a Jesus, alguém quer entregar a vida dele, não tenha vergonha, faça igual aquele pai, não liga para a multidão, vá para Jesus. Se hoje que quer tomar uma para viver o que viveu, eu te convido, saia do teu lugar, não tenha medo e vem aqui hoje. Se alguém sair do lugar, vem aqui, gente, eu quero orar pela sua vida. Não há ninguém? Tome assento. Pastor Fabrício, muito obrigado, juntamente com a sua esposa, carinho muito grande, em ter a oportunidade de ter ministrado. Essa foi a palavra que estava em meu coração para compartilhar com esta igreja. Aproveitando o ensejo, já entregando o microfone aqui de direito, eu quero fazer divulgação dos nossos materiais, porque é uma das estratégias que eu aprendi desde cedo da minha caminhada, que o nosso ministério precisa de estratégias.
E muitas das vezes, amados, com essa humildade, isso mesmo, nessa simplicidade, vendendo esses materiais, vocês muito nos ajudam. Muitas das vezes é uma estratégia que Deus dá para que a gente possa fazer o ID, para que nós possamos irmos. Porque tudo nessa vida também gera muitos gastos. Há gasto de energia, água, entre vários gastos na igreja, e também o pregador quando se desloca, a família que tem, Sunamita gosta de um mercado e lanche depois do culto, alguma coisa assim. São pequenos detalhes, né? Mas, independente disso, irmãos, é a forma que você ajuda o servo de Deus. E uma das estratégias vem da venda desses materiais. Eu trouxe ali algumas bíblias que podem edificar a sua vida. Eu vendo coisas que edificam a vida de alguém. Trouxe Bíblia, trouxe aliança, porque eu percebi, aqui eu já sei que não tem esse caso, mas eu já preguei em algum lugar que fui vender aliança, os pastores sem aliança, os obreiros sem aliança. Falei, meu Deus, rapaz. E teve um dia que eu preguei, foi no Paraná, lá em Foz do Iguaçu. A esposa do presbítero falou, fala mesmo, Deus, é hoje que ele compra. Constrangeu ele no culto, ele foi obrigado a comprar. Ele falou, é porque quebrou, né? Não, já tem 3 anos que você não tem. E ele comprou. Então, se você está nessa situação, não fique acanhado. Seus problemas acabaram, você compra uma aliança que não mareia, não empretece. Agora tem um detalhe, não é ouro, é sabor ouro, tá? Ela é folheada, tá bom? Pastor, não quero aliança, não quero Bíblia. Acabei. Compre a trufa pentecostal. Você come e não passa mal. Ela foi abençoada e é feita com muito carinho. E se você comprar, com certeza você vai abençoar o servo de Deus para continuar fazendo isso. Amém? No mais, Deus abençoe. Muito obrigado. Até aqui nos ajuda o Senhor. E pastor, não sei se é como uma despedida, mas a partir do dia 11, realmente nós estaremos nos mudando para a Zona Sul. E estar aqui hoje foi como um testemunho, sabe? Eu senti que algumas pessoas precisavam ouvir isso, para que você continue acreditando que Jesus faz milagres. Pastor. Obrigado, cara. Valeu. Talvez o senhor não faz ideia, mas o senhor é muito significativo, viu? Acredite, é verdade. Sem hipocrisia. Muito obrigado. Até mais. Glória a Deus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Esse é o Deus. É um Deus impossível. Depois da nossa vida, e a gente olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, e não vê saída, não vê solução. Mas quando nós entramos na direção do Senhor, Ele traz uma direção para nós. Glória a Deus, muito feliz. Amém. Pela sua vida. Amém. Pela sua família. Obrigado. Sempre tem a oportunidade de acompanhá-lo. É verdade. No seu ministério. É verdade. Eu louvo a Deus porque é isso que o Senhor quer. Amém. Você esteja sempre vindo ali com os filhos, com a sua esposa, levando a palavra do Senhor e cuidando cada vez mais da herança que o Senhor colocou. É verdade. Seus filhos. Glória a Deus. Amados, não preciso nem estender isso da palavra. Creio que Deus, da forma como eu vi, cada não existe. Na quarta-feira passada, o nosso líder de célula, Fernando, ele falou sobre isso. Então, multidão. Vai haver multidão. Multidão representa obstáculo. E muitas vezes a multidão é para eu e você. Mas nós fazemos como esse pai fez. Não importa a multidão. Vamos de força. Ora, clama, peça ao Pai. E Te amo. em nome de Jesus. Amém? Fiquem de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa noite maravilhosa. Meu amor, Antes de